Bem-vindos ao canal Calde Esportes, eu sou o Lucas Calde e vou te deixar muito bem atualizado com as notícias de futebol. Começar falando do Everson, goleiro Everson do Galo, que tem um contrato vencendo no final do próximo ano. O arqueiro aí está lutando para conseguir renovar o seu contrato com as condições que ele quer, porém já negou duas propostas do Galo, a última aí com vencimentos de 800 mil mensais e um contrato até 2028. Vale lembrar que o Bahia já fez proposta oficial para o Everson, oferecendo para ele salários mensais de 1 milhão, na faixa de 1 milhão de reais, mais do que o Galo está disposto a pagar. Everson, que tinha um salário de 450 mil até essa temporada, vamos ver se ele realmente vai querer renovar com o Galo ou não. Ao que aparenta, sim, ele quer ficar, mas está tentando chegar no meio termo na questão contratual aí. A minha opinião é que o Galo não pode ficar se dando ao luxo de aumentar demais a sua folha salarial com jogadores que lá já estão, né? Vale lembrar que o time teve uma folha enxugada nesse fim de ano com saídas de medalhões, né, como o Mariano, Allan Kardec, Vargas, jogadores com salário realmente bem alto que não estarão mais na equipe no próximo ano, então não faz sentido dar esse aumento para os jogadores que lá já estão, em vez de priorizar contratações, que é o que o time realmente precisa. A gente viu aí nas duas finais, né, que faltou elenco, faltou peças de qualidade ali, e justamente para pagar o salário dessas peças está nesse dinheiro dos medalhões que ficavam muito no banco. Então, na minha humilde opinião, se o Everson pedir demais, futebol é isso, faz parte, ídolo demais, muito obrigado, mas pode seguir sua carreira em outro lugar, beleza? O que temos de notícia é essa, o Everson já negou duas propostas do Galo e o Bahia foi o que ofereceu o maior salário para o goleiro a partir da próxima temporada. Vamos ver qual será o desfecho dessa novela, mas a princípio temos duas propostas, né, duas opções de contrato que o Galo ofereceu e que o Everson negou. Aproveitar que falamos do Bahia, vamos agora falar do esquadrão baiano, o Bahia que realmente vem muito forte, né? Tende a vir bem forte na temporada do ano que vem. Depois de 36 anos, a equipe está de volta à Libertadores e, aparentemente, né, segundo o diretor do Bahia, o Grupo City adotou de fato o Bahia como o segundo time do grupo, né? Por que segundo? Porque o primeiro é o time que dá nome ao grupo, né? O Manchester City, e aí eles têm um leque de clubes espalhados por todo mundo. O Bahia, sendo um deles, tende a ser aí o segundo time dessa linha do City, o que potencializa a chegar mais investimentos, tá? O City foi um pouco precavido, esse ano de 2024 já investiu mais, com a Libertadores do ano que vem tende a investir mais ainda. A gente pode observar pela notícia anterior, né? Tentando tirar goleiro do Galo, por exemplo, né? Fazendo proposta salarial bem interessante, já está com o Everton Ribeiro, que era do Flamengo lá na temporada anterior, e também tentou o Pita do Cuiabá, porém o Cuiabá pediu nada mais nada menos que 36 milhões de reais e o Bahia recuou um pouco do negócio, e eu acho certíssimo isso. Não é porque tu tá com dinheiro, né, que o Cuiabá sabe que o Bahia é do Grupo City, que é gerido por esse fundo e que tem essa grana, mas o Bahia optou por não pagar, por estudar mercado, né? Saber que pela idade do Pita, mesmo que ele entregue bastante, não é para 36 milhões no momento atual. Então o Bahia, mesmo com a grana, não está fazendo loucuras, aparentemente está sendo uma gestão bem séria, bem feita por lá. Isso no longo prazo tende a colher frutos, tá? Então, olho no Bahia para a próxima temporada, olho nas contratações que o Bahia vai fazer também. Vem num momento bem interessante o time baiano e o Nordeste também sendo cada vez mais representado de uma maneira melhor, né? Temos o Fortaleza na Libertadores diretamente aí na fase de grupos com todos os méritos, o Bahia agora na pré-Libertadores também, além de termos também o Ceará de volta para a Série A, o Sport Ceará, Sport, Bahia, Vitória e o Fortaleza. Então são cinco equipes da Série A, na Série A do Nordeste, realmente bem massa mesmo o momento do futebol nordestino, que merece de fato, pelas festas que fazem, pela torcida que tem, ser muito bem representado na primeira divisão nacional. Vamos falar agora de Eduardo, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Botafogo nesse ano de 2024. O jogador já foi informado, né, já teve seu contrato rescindido com o Botafogo, não fica para a próxima temporada e o provável destino dele é o Cruzeiro, que já está prestes aí a fazer o anúncio do Eduardo, meio-campista, um jogador bem interessante. Segundo as informações, o Eduardo chega no Cruzeiro para compor elenco, e se realmente for isso, um baita reforço ali para o banco de reservas e para os moldes que o Cruzeiro quer. Bem interessante realmente, né? Um jogador ali para compor elenco de banco de reservas com 1 ano de contrato inicialmente, é o que a Raposa pretere para Eduardo. Se conseguir fechar contrato assim, acho bem ideal realmente para ambas as partes, né? O Eduardo vai seguir numa grande equipe e o Cruzeiro também não vai se amarrar por muito tempo em um contrato com uma pessoa, com um atleta, na verdade,
de idade um pouco mais avançada, né? 34 anos, se tu dá 4 anos de contrato pro cara, é realmente bastante risco, porque uma lesão, uma temporada ruim, etc., pode acontecer, o físico não é mais o mesmo, mais um ano de contrato bem interessante, porque ele vai se esforçar para ser bem, para conseguir essa renovação. O Cruzeiro aparentemente também sendo melhor gerido agora depois da SAF do Pedrinho. O Ronaldo arrumou a casa, o Pedrinho está colocando grana, então tende a ser interessante se o Eduardo realmente for um reforço para compor elenco com um ano de contrato. Eu acho muito massa, apesar de ser meu rival, né? Eu sou atleticano, apesar do Cruzeiro ser o meu rival. Acho contratações desse nível muito interessante, e com essa faixa de idade tem que ser contrato curto realmente. O Eduardo, que em 2024 fez 35 jogos, marcou 8 gols e fez 4 assistências. O destaque maior dele foi aquele jogo contra o Bragantino, se eu não me engano, né, que ele fez os 2 gols do empate e da virada do Botafogo, que ajudou demais no título brasileiro. Vamos ver os próximos capítulos, mas as informações que chegam aqui, de fato, o Cruzeiro está bem perto de anunciar o meio-campista. E a CBF divulgou o seu ranking atualizado de clubes para 2025, né? Esse ranking será utilizado com certeza para fazer ali o chaveamento, os potes de sorteios e afins, principalmente da Copa do Brasil. O Flamengo se manteve na liderança, vou olhar aqui minha colinha, com 16.966 pontos. Não vou ler a pontuação de todos, mas o São Paulo pulou para a segunda colocação, ele ganhou a segunda colocação do Palmeiras. Lucas, como assim? O São Paulo não ganhou nada esse ano. Verdade, mas na Copa do Brasil ele avançou uma fase a mais do que o Palmeiras, né? O São Paulo chegou às quartas de final, o Palmeiras caiu antes para o Botafogo, ou seja, conseguiu uma pontuação melhor para chegar aqui no ranking. O Palmeiras, então, em terceiro, o Timão chegou em quarto, né? O Corinthians em quarto, teve aí um ganho de 2 posições. Quem caiu essas 2 posições foi o Atlético Paranaense, que foi rebaixado. O Corinthians também chegou um pouco distante aí na Copa do Brasil, chegou na semifinal contra o Flamengo, ganhou pontuações e fez com que ele chegasse em quarto. O Galo, quinto, foi o semifinalista da Copa do Brasil. O Furacão, sexto, foi rebaixado. Fluminense, sétimo. Botafogo, oitavo. O Botafogo ganhou 6 posições. A equipe foi a campeã, né? O time campeão brasileiro de 2024 recebeu uma pontuação generosa o suficiente para pular 6 posições no ranking da CBF. O Fortaleza ficou na nona colocação e o Grêmio fecha aí o G10, o Grêmio com queda de 2 posições também, depois de uma campanha bem ruim, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Belezinha? Mas, para que serve esse ranking? A priori, para nível de sorteios e afins, tá? Principalmente o sorteio da Copa do Brasil ali, é que o ranking da CBF é bastante utilizado na hora de dividir os potes. Show de bola? Bom, era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like aí nesse vídeo, te inscreva no canal também se não é inscrito. Tamo junto demais, até o próximo vídeo, grande abraço, valeu!